lobbies no exterior, do efeito disso na Rio+20. Eu acho que há esses receios por parte dela e por parte do governo, mas muito mais por falta de informação, porque a nossa lei é ambientalmente avançada, rigorosa, é a mais rigorosa do mundo. Nós vamos aprovar uma lei, Mitre, que vai impor a um produtor de soja na Amazônia, um brasileiro que produz soja na Amazônia, produzir em 20% da sua propriedade, enquanto seu concorrente americano vai produzir em 100%. Eu acho isso uma brutalidade inaceitável, mas não havia correlação de forças para fazer outra coisa. Nós vamos impor na lei uma barbaridade dessa. Eu quero saber que país do mundo faria uma coisa na sua legislação. Nós vamos fazer como concessão a esse lobby ambientalista, porque não temos força para fazer de forma diferente. Agora, é uma lei que protege a natureza. A Amazônia fica intocável. Ela já é, de certa forma, intocável, porque 70% dela já é a área pública, é terra indígena, parque, floresta nacional, unidade de conservação, e sobre 30% que não é reserva pública, você ainda vai aplicar 80% de reserva legal. Então nós temos uma legislação que é exemplo para o mundo. Nenhum país europeu, nem a América do Norte tem nada parecido. E por que um país como o Brasil, que se diz independente, faz esse nível de concessão na sua soberania? Bem, por que, deputado? É o que podia se chamar de correlação de força. Essas ameaças estão dizendo que mesmo assim a nossa agricultura, os nossos Mas nós não temos poder para suportar ameaças de grandes potências. Se nós não temos esse poder, pelo visto não tem. O que resta ao Brasil numa situação de ter que defender o seu território contra a invasão real? Porque, de fato, você levantou uma questão. Eu digo, às vezes, que não é o que está em debate, não é uma mata ciliar de 30 metros ou de 500, nem uma reserva legal de 80% na Amazônia ou de 35% no Cerrado. O que está em debate é se o Brasil dispõe, com autonomia, dos seus recursos naturais, solo, subsolo, recursos hídricos, água, se dispõe disso para o seu desenvolvimento, para elevar o padrão de vida material e espiritual da sua população, para se transformar numa potência alimentar diante do mundo, ou se esses recursos vão ser imobilizados pela gritaria e pelos interesses externos que não querem que o Brasil se transforme nessa potência. O Brasil pode ser um grande produtor, o maior do mundo, hoje é o quarto. Pode ser porque o Brasil demonstrou nos últimos 15 anos, onde ele entra, arrebenta, né? Exatamente. Está fazendo um produto rural por 1/3 do custo dos outros lá fora. Deputado, e aí nós somos muito competitivos, diferentemente da nossa indústria. Deputado, a respeito da preservação na Amazônia, até 98 a lei dizia uma coisa, a partir de 98 mudou. A lei dizia 50%. Exatamente, mas muitos agricultores foram para lá, sob a égide desta lei dos 50%, desmataram os 50%, mesmo porque se não fizesse isso não teriam financiamento, fazia parte do financiamento. E agora? Estão embargados. É isso que eu queria saber. São criminosos ambientais. Vá lá no Mato Grosso, você vê no município 4.000 assentados do INCRA, proibidos de receber o PRONAF, que é o crédito da agricultura familiar, se não reflorestar os 30%. Da lei, eles foram obrigados a desmatar 50% e ter 50% de reserva. Em 98, eles fizeram isso antes de 98? Antes de 98, assentados dos anos 70 e 80. Depois que a lei mudou, vai lá o fiscal e diz agora refloreste às suas custas. O Estado não paga nada. Um agricultor que não tem a renda suficiente nem para reflorestar um alqueire do que o governo exige, do que a lei exige. E ele hoje é um criminoso ambiental. O que é que nós estamos propondo? Quem agiu de acordo com a lei da época está obrigado pela lei da época. Esse agricultor está protegido porque o que ele fez estava dentro da lei. Mas isso é o que eles chamam de anistia. Mas o projeto, na verdade, do senhor está baseado na ideia de que a lei não retroage. Exatamente. Que faz todo sentido. Claro que faz sentido. O governo, aliás, o Ministério do Meio Ambiente e o governo também aceitaram esse princípio, o que foi um grande avanço. Mas isso é o que esse lobby chama de anistia. Por que anistia? Porque para eles não há agricultura.
Essa palavra não existe no discurso, nos textos, não é verbalizada pelo lobby ambientalista. O que eles chamam é passivo ambiental. Um pé de feijão, um pé de milho, um pé de capim, um pé de café, não é agricultura, é não passivo, é ativo alimentar. É passivo ambiental. Passivo ambiental que precisa ser recomposto. Portanto, um pesquisador aí apresentou e publicou no Estado de São Paulo de que nós estávamos perdendo 22 milhões de hectares de vegetação nativa, que é exatamente a área que nós consolidamos dessa agricultura antiga, que eles contavam como fosse obrigatório de reflorestar, de você arrancar a sua lavoura. Aqui em São Paulo, você teria que arrancar 3 milhões e 600 mil hectares, segundo a Secretaria da Agricultura. 3 milhões e 600 mil hectares de lavoura para plantar mata de volta. Como é que isso é possível aqui? Você vai fazer uma coisa dessa? Se a opinião pública brasileira tivesse conhecimento do nome e endereço desses agentes internacionais que suportam e que atendem ao financiamento dessas ações de ONGs que trabalham contra o interesse brasileiro e de certa forma até ferem a soberania do país, não seria uma campanha suficiente para evitar a desenvoltura com que esses senhores do capitalismo internacional agem a partir da Bolsa de Chicago, deputado? Eu creio que sim, e agem com a desenvoltura que eles não têm nem nos países de origem. O Greenpeace não tem esse respeito, entre aspas, e essa desenvoltura na Holanda. Pelo contrário, na Europa é uma organização queimada por ações aventureiras, por envolvimento em escândalos. Essa WWF não tem esse prestígio todo na Europa. Agora aqui são tratadas quase como se fossem instituições de Estado. Mas pelas nossas autoridades. Exatamente. No dia da votação, esse Greenpeace, esse WWF foram recebidos no Palácio do Planalto pelo ministro Palocci. Eu acho que isso demonstra que nós somos ainda uma sociedade imatura, uma sociedade adolescente, carente de um reconhecimento colonizada, externo. O que é que os outros vão pensar de mim? Eu creio que é importante a nossa imagem perante o mundo, mas é importante também que o Brasil tenha capacidade de alimentar o seu povo, de ter a segurança alimentar que a Europa tem. Aqui ninguém vai dizer o seguinte: não vai importar mais da França vinho ou qualquer outro produto em área que foi desmatada. Porque toda a agricultura do mundo é em área que foi desmatada, de alguma forma. Muito bem, o Canal Livre faz mais uma parada. A gente volta dentro de instantes para a discussão final do Código Florestal.